Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Quando é que surgiu a corrida na tua vida? Ela sempre esteve presente na preparação de todos os esportes, né? No futebol, no vôlei, no ciclismo, no paraquedismo, na época do paraquedismo. Mas virei protagonista da corrida com 20 anos de idade. Inclusive, a minha primeira prova foi aqui na Vila Prudente, uns 10 quilômetros que eu me inscrevi em 1993. E eu cheguei no domingo de manhã, vi todo mundo ali feliz, né, se confraternizando, 7 horas da manhã no domingo. E tinha médico, tinha artista, tinha gari, tinha todos os públicos e todo mundo tinha um objetivo: percorrer os 10 quilômetros. Uns iam fazer em meia hora, outros em 1h30. Um ia ser o campeão, outro ia ser o último, mas todos iam percorrer aqueles 10 quilômetros. Então eu achei aquele ambiente muito democrático, acolhedor. Então eu falei, é isso que eu quero. Por que tu decidiu se inscrever nessa primeira competição? Eu já corria na educação física, dava a volta no bairro para treinar para educação física. Eu sempre pratiquei outros esportes, né? Vôlei, handebol, futebol. E a corrida foi um esporte que seria um esporte que eu conseguiria trabalhar, estudar e eu conseguiria correr. Em algum momento eu ia estar conseguindo correr, ia se encaixar. Ele era mais simples de praticar? Mais simples, Entendi. muito mais tranquilo. Eu pegava o tênis, saía na rua e pronto. Chegou um momento que eu corria da minha casa para a empresa 18 quilômetros. Eu ia trabalhar correndo. Na época você virava chacota, é lógico, né? Todo mundo, esse cara não tem o que fazer. Ou você chegar na empresa, o cara falava assim, o Carlos está vindo correndo porque ele não tem dinheiro para o Vale Transporte. Então vira essa chacota. O cara chegava tudo suado também? Daí tinha que achar um banheiro lá dos mecânicos para estar tomando banho e começar a trabalhar. Mas não era só o meio de transporte, né? Naquela corrida que eu saía da minha casa para a empresa, saía um sonho ali. Você ia planejando um monte de coisa, ia nascendo projetos na sua cabeça ali. Eu chegava com a mente totalmente oxigenada para trabalhar, então eu tinha várias ideias. Eu já estava lá na frente, olhando como que eu quero estar daqui 5 e 10 anos. Eu sempre pensei isso. Durante a corrida, tu tinha um tempo meio que ocioso dentro da tua cabeça, né? Porque o teu corpo estava funcionando, né? Isso. Pra pensar, é quase que uma meditação que tu fazia. Era uma meditação em trânsito e era um tempo para mim também, né? E aí, aí tu participou dessa prova nesse domingo que tu tava contando. E aí, como é que foi essa prova? Foi horrível. Eu tava... Cheguei entre os últimos, atropelei uma tiazinha que tava saindo do portão. Eu dei uma trombada nela. E aí, assim, totalmente estabanado. Mas, assim, horrível no sentido, assim, eu cheguei entre os últimos. Né? Eu nunca fui competitivo, né? Muitas pessoas falam, pô, mas ele foi super-humano, eu nunca vi ele ganhando uma prova. A pessoa quer ver você ganhando na São Silvestre, ganhando a maratona em São Paulo. Eu nunca fui competitivo. Eu sempre comecei e terminei minhas provas. Sempre cheguei. O diferencial era como que eu fazia essa transição do início ao fim. Eu queria estar bem, para voltar para brincar com meu filho, para estar fazendo as outras atividades, ou ir dançar, sabe? Eu queria estar bem. Então eu sempre respeitei meu organismo para não estar lesionado, né? E dar um hiato aí, um intervalo e não conseguir fazer aquilo que eu mais gostava. E também tinha aquela coisa, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, então eu tinha que respeitar o meu corpo. Então eu sempre tive aquela coisa de saber controlar a ansiedade. A corrida já traz isso também para você. Mas eu sempre olhei de modo conjuntural. Eu falei, peraí, eu tenho outras esferas na vida. Eu não posso sair que nem louco aqui, daí chegar amanhã, que é segunda-feira, como que eu vou trabalhar? Eu posso perder o emprego, e aí? Daí eu não vou ter dinheiro e vai virar um problema. Peraí, então eu tenho que fazer algo que vai somar. Um somando com o outro. Então, a corrida foi aos pouquinhos entrando no dia a dia das empresas, porque todas as empresas que eu trabalhei acabaram virando meus patrocinadores. A empresa que meu pai faleceu, por exemplo, eu cheguei a trabalhar 10 anos lá. E a minha primeira ultramaratona de 100 quilômetros, que foi em Cubatão, em 97, eles pagaram a minha inscrição, meus equipamentos. Mas como é que eles viram que
que valia a pena te ajudar? Como é que tu se destacou nesse esporte? Eu sempre buscava o apoio dos comerciantes locais, né? Enchia a camiseta de quadradinho de empresa para conseguir fazer, por exemplo, eu vou para o Rio de Janeiro, Florianópolis, vou para Recife. E aí, isso, é lógico, começa a chamar a atenção dentro da empresa, né? Você chega correndo, vira chacota. Uhum. Chega uma hora, o dono da empresa quer perguntar por que você está fazendo isso, né? Como que funcionam essas corridas? E quando eu fui fazer 100 quilômetros, todo mundo, na maioria das vezes, agora não, hoje é até normal, mas na época correr 100 quilômetros era loucura. Correr uma maratona já era loucura, mas 100 quilômetros, em 1997, era loucura. Aí o cara quer apostar para ver se você vai terminar mesmo. É mais uma coisa de... será que ele consegue terminar? Vamos colocar ele lá, vamos ver se ele termina. Vamos fazer isso acontecer só para a gente ver aqui. E aí a segunda que eu tive já foi internacional, que foi na África do Sul, a Conrads Marathon. Uma prova de 90 quilômetros que reunia 15 mil corredores. Você imagina, quase o mesmo público da São Silvestre na época, né? Para correr 90 quilômetros, saindo da praia até uma montanha. E nessa prova foi determinante para que eu ficasse na corrida até hoje. Porque foi a prova que eu mais recebi não na vida. Por quê? Eu recebi 400 nãos, assim, de todo tipo de empresa, né? Entendi. Tu pedia patrocínio e a galera falava patrocínio. Então eu recebi não pessoalmente, por telégrafo, por fax, né? E aí a única empresa que me disse sim foi a empresa que eu não tinha mandado a proposta, que era a empresa que eu trabalhava, que eu ia correndo todo dia. E num dia, faltando um mês e meio para a data da viagem, estava chovendo, eu correndo na Anchieta, o dono da empresa me ofereceu carona, eu não quis entrar no carro, eu gritei falando que eu estava me preparando para correr na África do Sul, né? Aí ele falou, você vai ser atropelado, tá molhado, não sei o que, nesse acostamento, tá maluco. E eu falei, não, que eu tô me preparando para correr na África do Sul. Aí quando cheguei na empresa, ele me chamou para conversar e queria saber esse negócio, que história era essa de se preparar para correr na África do Sul. Só que para chegar nessa conversa aí, antes disso, todo mundo perguntava, por que você tá vindo correndo? Porque eu vou correr no dia 10 de junho, eu tô indo para a África do Sul. Eu não falava assim, eu vou tentar ir para a África do Sul, eu gostaria. Eu falava assim, no dia 10 de junho, às 11 da noite, eu vou para a África do Sul. Mesmo sem ter nada confirmado? Não tinha nada. Aí, isso mexia com as pessoas. Mas e aí? Mas e o patrocínio? Ainda não tem, mas dia 10 de junho, eu vou estar lá. E isso virava aí o tal do KKK, né? Era o KKK olhando no seu olho, né? KKK, o Carlinhos vai para a África do Sul. E teve um momento que teve uns gerentes que chegaram e falaram assim, conseguimos sua passagem para a África do Sul. Pegaram um guia de rua, na época, aqueles guias de rua de São Paulo, printaram lá com aquelas marca-texto, me deram 2 vale transporte e falou, passagem de ida e volta para a África do Sul, que era Rua África do Sul, num bairro de São Paulo. Aquele dia, lógico, internamente, quando a pessoa faz isso, internamente passa uma tempestade. Só que aí a sua postura vai fazer diferença. Você pode ser um cara conflituoso, bater de frente e aí gerar um conflito desnecessário, ou fazer que nem eu fiz. Eu sorri, agradeci, falei, eu vou para a África do Sul. E, de repente, um mês depois dessa brincadeira, o dono da empresa pergunta por que eu estava correndo e, de repente, ele aperta a minha mão e fala, você vai para a África do Sul e nós vamos juntos. Então, ali foi um momento como se eu tivesse ganho a prova. Chorei que nem criança. E minha mãe trabalhava no café, né, dentro da empresa. A primeira pessoa que eu fui falar que eu tinha conseguido um patrocínio para a África do Sul. Então, assim, são momentos que valem mais do que uma medalha.